Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do GBcast, o podcast da Geotecnia Brasil. É um episódio que conta com o apoio da Solotrat, da Macaferri, da Sheikan Courgette, da Geosoluções, Solo Technique, Arcos Engenharia de Solos, Mega Reforça, e temos dois apoios especialíssimos aí de entidades, associações, que é da IGS Brasil e também da Abint, nesse episódio aqui que traremos um papo muito interessante, especialmente aí sobre os geossintéticos. Hoje que a Geotecnia Brasil já tem aí mais de 30 mil seguidores espalhados por todas as redes, manifestamos a nossa gratidão. Brasileiros de norte a sul nos prestigiam. Não poderia deixar de destacar também os amigos de toda a América Latina. Hoje temos seguidores na Austrália, Europa e até mesmo África. Ficamos contentes aí com a repercussão que é a Geotecnia Brasil e mais uma vez saudamos a todos. O GBcast, que é o podcast oficial da Geotecnia Brasil, em um episódio especialíssimo, já que hoje trataremos de geossintéticos e contamos com a presença ilustre do Victor Pimentel, da Geosoluções, e do Fabrício, da Macaferri. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Tudo ótimo, Thiago. André, obrigado pelo convite. Vai ser um papo bem bacana aí. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Victor na Cova dos Leões, então. Como tudo começou, Victor? Desde o seu contexto ali, Vitinho, na USP São Carlos. Conta um pouco para nós dessa história até surgir o que é a Geosoluções hoje. Bom, inicialmente, antes de começar, eu queria parabenizar o canal Geotecnia Brasil por mais, né, essa iniciativa. Vocês estão conseguindo fazer algo que é muito difícil, aproveitando o momento que a gente passou recente no mundo, um momento de pandemia, que todos começaram a ter acesso às coisas online, e vocês, acho que estão fazendo brilhantemente o que é muito difícil, que é comunicar adequadamente a respeito de um determinado tema, de um determinado objetivo. Então, Sim, obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e, mais uma vez, agradeço pelo convite. Mas, Thiago, respondendo a sua pergunta, né? Eu sou formado lá na USP de São Carlos, fiz graduação lá. E, ao longo de toda a minha graduação, cara, eu foquei. Meu pai, ele era engenheiro sanitarista, hidráulico sanitarista, né? Trabalhou na Sabesp a vida inteira. E eu tinha esse sonho de ser engenheiro hidráulico e tal. Foquei minha graduação para isso, né? Estudei muito hidráulica e saneamento. E quando eu me formei, eu tinha esse viés de buscar algo, né? Fiz concurso e tal, passei até no concurso da Sabesp, acabei não assumindo porque eu fui chamado numa outra empresa antes para trabalhar na área ambiental. E de repente recebi uma ligação, né? Que, como vocês sabem, eu trabalhei na Ober muito tempo no início, né? 10 anos, confere? 10 anos. Eu recebi uma ligação do Silvio, da Ober, dizendo que o professor Benedito Bueno tinha falado no meu nome para trabalhar na Ober. Eu fiquei muito agradecido, mas eu tinha acabado de mudar de emprego, eu assumi 2 empregos em 3 meses, na época que eu me formei, fiquei empolgado, aquela coisa, sabe, de tentar acertar. De repente me liga o Silvio e eu neguei. Falei, Silvio, agradeço muito, tal, apesar de ter sido Benedito, liguei pro professor, agradeci e tal, mas fiquei quase que com vergonha de sair do meu segundo emprego, assim, rapidamente. Aí me liga o Laerte, eu contei essa história no último evento que teve da IGES. Me liga o Laerte, que estava na Uber nessa época, e o Laerte, né, com toda aquela lábia do Laerte que a gente conhece, me convenceu a ir lá para uma reunião. Quando eu ouvi os geossintéticos, né, e eu já tinha tido contato, né, no início lá, inclusive com uma palestra do Lavoisier da Macaferri, eu lembrei do quanto os geossintéticos são versáteis, né, quanto que ele traz para um ambiente que é a geotecnia, que é tão... digamos que a gente trabalha com variáveis tão, assim, incertas, né? Porque os solos se comportam de maneiras totalmente diferentes. A gente vê uma tecnologia que, por ser industrializada, trazia uma característica assim, vamos melhorar isso que é tão incerto, né? Como que você consegue usar as duas coisas em conjunto? Isso me fascinou. Tá falando de que ano, mais ou menos, isso? 2001, 2002. É. E aí acabei indo para a Ober, né? Uhum.
fui lá, dei uma notícia para o meu chefe na época, né? Com certeza ele me substituiu em 2 dias, né? Então a minha vergonha não era... Mas acabei começando a carreira dessa maneira, né? E aí o geossintético é aquela coisa, né? É uma coisa que você se apaixona mesmo. Acho que talvez por isso estamos sentando numa mesa aqui, duas empresas que são concorrentes, mas que certamente são pessoas apaixonadas pela tecnologia e trabalhamos, antes de brigar no mercado, a gente trabalha para Construir esse mercado. construir, né, a tecnologia e levar a engenharia de fato para o setor, né? Sim, ô Fabrício, e você não sei se já está nos 30 anos de Macafé, tá? Isso. 30 anos, né? 30 anos, Como é que foi isso? Assim, até imagino que você chegou na Macafé durante a graduação. Como que foi essa história? Eu cheguei antes da graduação. Antes da graduação né? até. Então, eu sou de Jundiaí, né? Sou natural ali da região. E uma opção excelente que tinha para quem queria ir para o lado da engenharia, para o lado do projeto, que era o que eu sempre tive desejo, era fazer o colégio técnico do Centro Paula Souza. E nesse momento eu também tinha lá o vestibulinho, prestei o vestibulinho e tudo mais, e tinha que cumprir um estágio. E fui fazer um estágio para um negócio que era desenhar gabião, que eu nem imaginava o que era na época, o que era exatamente o gabião, né? E aí fui para lá, cumpri meu período de estágio, e nesse momento também comecei a me encantar com um novo mundo que eu conhecia ali, né? Da geotecnia, porque a engenharia era um ambiente muito mais fechado. A gente, na universidade ou no caminho geral, normalmente você vê muito mais construção residencial, detalhes mais simples. E eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, né? E aí eu tentei encaixar o que era um plano de sair de Jundiaí para estudar. Eu falei, não, eu preciso continuar na Macafé e vou adequar a universidade aqui perto, né? E aí eu fui fazer a faculdade de Engenharia Civil, me mantive trabalhando na Macafé todo o meu período de faculdade. Então eu fiz o colégio técnico e depois acabei ficando todo o período de faculdade. E aí foi. Que foi na Universidade de São Francisco, São Francisco de Itatiba. Isso, Itatiba próximo. Aí depois, logo em seguida, eu fui... Aí era exatamente os anos 2000, mais ou menos, quando eu estava terminando a faculdade. Foi quando a Macafé começa a trazer as linhas de geossintéticos com um pouquinho mais de energia, né? 99, 2000. E aí eu fui para fazer a parte de engenharia ambiental na Unicamp, para poder complementar ali e poder atuar muito mais com Antes dessa época, quais eram os produtos, assim? O carro-chefe era o gabião? Basicamente era o gabião, né? A Macafé nasce, né? Aí, um século e pouco atrás, produzindo os gabiões. E era isso que nós tínhamos, né? Basicamente o gabião e o geotêxtil, que era o primeiro geossintéticos, que era um complemento ao uso do gabião como um filtro ali. Mas aproveitando o gancho da tua fala, Fabrício, já que o assunto permeia na área de geossintéticos, e considerando a heterogeneidade das pessoas que prestigiam o GB, seria legal, pode ser o Vitor mesmo, você explicar de uma maneira bem objetiva o que é geossintético, para que serve. De uma coisa eu tenho certeza, é um material que nos expulsa da zona de conforto, pela questão polimétrica, né, dele. Então, você quer fazer esse resuminho, Vitor? E acho até legal falar os tipos e explicar a diferença do tecido, não tecido, dar um panorama um pouco disso, assim, passando geomembrana, geogrelha. Eu acho que você trouxe um ponto crucial, Thiago, essa coisa, quando você fala da zona de conforto, né? Que a tecnologia expulsa os que não são especialistas na tecnologia da zona de conforto, né? Por quê? Porque realmente o comportamento é dado por uma tecnologia que é a tecnologia de polímeros, né? Comportamento do material, né? Claro que em conjunto com o solo. Então é misturar uma área que é extremamente complexa, que é a geotecnia, heterogênea, com um campo de conhecimento, né, que são os polímeros, que a gente não aprende na graduação na engenharia civil, né? O único, talvez, polímero que a gente aprende é o tubo de PVC na graduação lá, que a gente, né, saneamento e tal. Mas geossintéticos é uma família de produtos que são produzidos a partir de polímeros, né, de diversos tipos, cada um com um comportamento, uma finalidade, né? E que tem funções, né? Desempenham várias funções, separação, reforço, controle de erosão, barreiras, né? Uma série delas que destinadas à melhoria, né? A otimização do uso de um solo local, por exemplo, dos materiais terrosos,
né, em conjunto com os geossintéticos, né? Então, para várias aplicações, tá? Por que existem vários polímeros, né? Porque para cada tipo de aplicação se espera um comportamento diferente do geossintético. Então, hoje, como esse campo, né, ele virou uma família de produto muito extensa, né? Começou com com os geotêxteis, que são produtos que a gente chamava, né, os geossintéticos coringa, né? Faziam várias funções, e a indústria foi criando produtos específicos para cada função, né? Hoje, a área se tornou mais didática, tá? Então, essa zona de conforto, hoje, Está diminuindo. está diminuindo. Existe alternativa, né, para você aprender geossintéticos de uma forma super didática no Brasil, porque hoje a gente tem bibliografia em português, a gente tem uma série de normas, hoje são 29 normas, se eu não me engano, 26 normas vigentes de geossintéticos, tá, da BNT. Então, a coisa se desenvolveu de uma maneira, né, hoje no Brasil, que as associações, como você comentou no início, IGS, que tem uma função, né, de promover o bom uso, a educação, né, em torno dos geossintéticos, e a BINT, que é a associação que congrega os fabricantes, né, do Brasil e os que trazem material de fora, tem hoje, né, ferramenta e instrumento para poder educar, ajudar na educação, né? Existem programas hoje que essas associações interagem com os atores do mercado, né? Projetistas, estudantes, Entidades. profissionais, projetistas, né? Consultores, que simplifica o entendimento, tá? Então, acho que isso é uma mensagem importante que eu acho que eu gostaria de deixar, que hoje é possível aprender geossintético de uma forma clara e Sim, objetiva. tem muita fonte de informação hoje. Sim. Eu até imagino comparado com mais tempo atrás, assim, tem essas iniciativas. A gente falou aqui até no bastidor, né? Que quando veio a pandemia, né, a IGS, você estava como presidente, né? E até nos provocou de vamos fazer uma série de eventos ao vivo. E o primeiro evento ao vivo que a gente fez no canal de Geotecnia Brasil, que depois desencadeou mais de 180 eventos ao vivo de outras instituições e tudo, foi com a IGS. Foi o IGS Brasil em Rede. Foi em maio de 2020. Maio de 2020. Bem primeira onda de Olha pandemia, tá certo? Foi uma tomada de decisão rápida que eu acho que a gente fez lá junto com vocês 60 na época. dias. Exatamente. Foram vários eventos, uns 12 eventos, né, em sequência. Mas eu queria... E a IGS até hoje mantém a relação de Exato. parceria com o GB. Sim, Perfeito. muito bacana a nossa relação com a IGS também, é um negócio bem... que foi construído a partir dali, né? Especificamente. Exatamente. Né? A professora Maria Gardoni, Maria das Graças Gardoni, que é a presidente atual, ela é Sim, uma pessoa muito totalmente querida. a favor de continuar esse trabalho com vocês, como vem fazendo, né, nos últimos capítulos aí. Antes de passar a Eu ia palavra... perguntar para o Fabrício, nisso que você falou dos tipos. Né? Da Macaferri hoje trabalha com que tipos de geossintéticos? Na verdade, a gente trabalha para as funções. com uma gama bastante grande. E assim, antes da gente detalhar exatamente os tipos dos produtos, eu acho que tem um ponto interessante no que o geossintético se tornou. Né? O geossintético, ao longo do tempo, ele começa sendo utilizado muito mais ali na parte dos solos heterogêneos e tudo mais, melhoria e filtração. E hoje a gente já vê o geossintético indo para outras áreas da engenharia, sendo muito utilizado já na parte de arquitetura, na parte de drenagens residenciais, na parte de coberturas Legal. e tetos verdes. Então, a gente entende que o geossintético, e o Vitor, junto com o Vinícius, fizeram uma palestra excelente na abertura do congresso no Canadá, falando da sustentabilidade que é o geossintético, né? O poder da sustentabilidade com o geossintético, que isso reflete muito esse olhar, né? Então, hoje, desde você trabalhar de um elemento de filtração, drenagem, reforço, impermeabilização, né? No nosso caso, a gente tem sempre, e acho que a Geosoluções também basicamente atua nesse mesmo canal, né? Ou seja, então isso é o formato hoje que o mercado opera. Fabrício, eu gostei muito, porque tanto você quanto o Victor trouxeram esses 4 pilares dos geossintéticos: a separação, controle de erosão, reforço. Né? E um ponto bem interessante que seria legal vocês compartilharem também conosco é que eu tenho um problema tridimensional e transformo ele em um problema bidimensional, já que o geossintético, no geral, ele tem
um viés bidimensional, os rolos que vão para as obras. Como é que vocês enxergam isso nas diferentes aplicações? É até curioso, só um comentário breve, né? Até recentemente a gente teve uma consultoria lá no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e o pessoal precisava de geogrelhas bidirecionais, né? E aí a gente fez contato, inclusive, com o Macafé Geosoluções e outras empresas também. E o bidirecional é sempre, a geogrelha no caso, né? O pessoal falou, não temos uma pronta entrega assim tão imediata. A gente tem ela, mas o prazo e tal, vamos usar duas unidirecionais e tudo, né? E fala um pouquinho disso. Esse é um tema um pouquinho mais específico. Eu vou separar as duas. Bom, vou responder primeiro, depois o Fabrício dá a sua opinião. E depois a gente entra nesse tema das bidirecionais. Essa frase que você disse é muito legal. Eu já usei essa frase na empresa algumas vezes. Quer dizer, eu realmente acredito que os geossintéticos, eles simplificam muito o olhar da solução quando você transforma um problema tridimensional em bidimensional. O que significa isso? Por exemplo, numa estabilização de um solo mole, né? Você tem 3 variáveis geométricas para analisar, né? Você tem o comprimento, largura e a profundidade do solo mole, né? E aquilo você pega, analisa de uma forma tridimensional com os diferentes métodos de investigação de solo em loco e tudo mais, e depois você projeta um sistema, né, de reforço basal na base de um aterro para dar estabilidade, e esse reforço é feito de geogrelhas de alta resistência, alto desempenho, que normalmente que são instaladas no plano, né? Aí você tem um outro geossintético que pode ser instalado no outro sentido, né? Mas cada um dele tem 2 dimensões. Então você consegue dar para o executor, para a construtora, algo que é valiosíssimo hoje em dia, para você ganhar obra e para você fazer margem nas obras, que é a previsibilidade de custo e consumo. Eu acho que os geossintéticos, eles trazem isso embarcado, e isso é um dos grandes, na minha opinião, um dos grandes motivos do sucesso e do crescimento de mais de 2 dígitos há décadas no Brasil e no mundo, os geossintéticos. Ele traz essa previsibilidade de custo, essa racionalidade da instalação, possibilidade de paginação, né? Então você, ao invés de pensar lá num tanto de metro cúbico que você tem que lançar de pedra para estabilizar um solo mole que nunca bate com o que é previsto, Termina. né? Você pensa em metros lineares de drenos fibroquímicos, por exemplo, Sim, para fazer área de grelha. e a área quadrada de grelha. Então você transformou um problema de difícil entendimento, quantificação, né, em 2 elementos bidimensionais que você consegue quantificar, Legal. prever. Então isso é uma coisa que acho que dá muita força para tecnologias modulares, né? As tecnologias modulares que incluem os geossintéticos na construção pesada, né? A Macafé, ela tem uma história muito forte no meio internacional, no meio nacional, assim como a Geosoluções. Até aproveitar para deixar nosso registro afetuoso para os amigos Paulo Ferretti, Petrusco, que são pessoas que interagimos bastante, né? Mas, Fabrício, considerando que o produto é o mesmo, geossintético, a aplicação é a mesma, só que as condições são diferentes para cada país, e vocês permeiam ali no Brasil, no exterior, o porquê dessa heterogeneidade, como é que vocês trabalham nessas culturas, usos, costumes? Eu acho que aí tem um ponto bastante importante, Thiago, que assim, o comportamento do solo, basicamente ele é o mesmo, porém ele tem as características diferentes de cada região. Você pegar um solo no Peru, ele é totalmente granular, se comparado ao nosso, que é um solo mais fino e assim por diante. E aí entra exatamente a especificidade que acho que o nosso setor faz, que é sempre ser empresas respaldadas pela engenharia. Então, todos nós nas empresas somos engenheiros que estamos ali não só para ofertar uma solução, para apresentar uma solução ao cliente, mas uma solução com uma certa responsabilidade e um know-how, um conhecimento de aplicação. Né? Então, esse é o principal ponto, ou seja, é você ter um canal específico, uma equipe técnica pronta para atender e conhecer as diferenças que você tem, não só falando em termos de mundo, América Latina, mas mesmo em formato de Brasil. As características que a gente tem no Brasil são muito diversas, né? E aí você tem que adequar cada tipo de solução
para cada situação regional. Você tem situações onde você não consegue utilizar, por exemplo, um rachão para compor com o geossintético, porque o custo desse rachão para logística é extremamente alto. Aí você pode lançar mão de um outro geossintético, né? Ou você pode lançar mão, por exemplo, de um gel composto, né? Hoje, acho que associando um pouco do que vocês comentaram, eu vejo com excelente ganho que nós temos nessa parte do estudo da geotecnia, mais do estudo do polímero, né? E o que o Vitor comentou, um pouco da incerteza com que é a certeza, que é o estudo dos polímeros. As indústrias, elas têm um papel fundamental nisso, porque olhando essas necessidades, elas entendem a característica de um produto, somam com outro produto e chegam num terceiro produto, né? Então, a gente tem aí os chamados geocompostos bentoníticos, geocompostos drenantes, geocompostos em situações de reforço de pavimento e assim por diante. Eu acho que esse é um outro dinamismo que a gente também encontra em termos de geossintéticos. Muito bom. E pensando assim, agora nas empresas em si, né? Não no produto, mas na verdade, produto e empresa se confundem ali na história, né? No desenvolvimento, né? A Macaferri tem 140 anos, né? Praticamente, evidentemente não no Brasil, né? Hoje está quanto tempo no Brasil? Completamos 50 anos agora, né? Nesse ano que terminou em 2024. Se a gente falar desse tempo, e você, Fabrício, mencionou que ali até o início dos anos 2000, estava se falando muito no Gabião, como meio carro-chefe, né? E aí o geossintético vem e coincide com o início das Geosoluções. Também, ali 2002, 2002. Né? Isso, 22 anos. Vai... Ano passado. Exato. Então, assim, como que esse mercado, esses últimos 20 e poucos anos aí, com a inserção do geossintético, o que foi transformando e o que para vocês, empresarialmente, foi agregando em termos de produto? Porque a Macaferri é uma empresa de fora, a Geosoluções é uma empresa local, mas tem a sua parceria com a Strata, que é uma multinacional. Então, vocês dois têm a informação de fora, certo? Sim. E de agregar produtos. E como é que foi esse crescimento desses últimos 20 anos em termos de trazer tecnologias, do que tem de novo hoje? Fale um pouquinho cada um em relação a isso. Posso? Pode, por favor. No caso das Geosoluções, então, eu não terminei a sua primeira pergunta, né? Como que a Geosoluções nasceu, né? Em 2002, eu pessoalmente vi a necessidade que o mercado estava tendo, né, na época mais focado na área de contenções, né, que é o carro-chefe da Geosoluções hoje, responde mais ou menos por 50% do nosso faturamento contenção. Ela nasceu com essa necessidade que eu vi no mercado de começar a oferecer geossintéticos, mesmo lá atrás, em forma de solução, e não exatamente em forma de material individual, porque eu sempre vi os geossintéticos atuando aplicado sempre mais de um tipo de geossintéticos aplicado, né, para resolver um determinado problema. Então, por exemplo, a base de aterro sanitário, você tem lá geomembrana, geocomposto drenante, geocomposto bentonítico, geotêxtil, cada um deles tem uma função, mas eles estão interagindo, né? Então, se pensar individualmente nesses materiais, na minha visão, né, é menos eficiente do que você pensar neles em conjunto, trabalhando e interagindo. Em contenção, na minha opinião, é a mesma coisa. Você tem um reforço que interage com o solo, que pode ser... Normalmente, no Brasil, hoje, o mercado usa geogrelhas para reforço para solos reforçados, né? E você tem o sistema de faceamento, né, em que essas coisas elas têm que ser conectadas, elas têm que, né, não necessariamente ter uma conexão positiva, mas elas têm que ser testadas quanto a arrancamento na face, né? Tem toda uma questão de se trabalhar em conjunto, né? Sistemas drenantes que estão por trás da zona reforçada. Então, para mim, é um sistema. E a Geosoluções nasceu com esse conceito. Desde a sua fundação, a gente oferece para o mercado soluções com esse conceito de sistema em funcionamento e não do produto em si, né? E foi assim, e aí a gente sempre pensou em tropicalizar, ao invés de trazer a tecnologia de fora pronta para o Brasil, a gente sempre foi em busca de tecnologias, tanto no Brasil quanto fora, que fossem possíveis serem tropicalizadas, porque o nosso solo aqui, que é o que se chama de solos marginais, você vai para um evento, um congresso internacional, os caras chamam os nossos solos de marginal soils, né?
E aí que você tem que tomar cuidado, tanto não sei o quê, mas espera aí, a gente tem uma engenharia de barragens no Brasil aqui que faz barragem de solo e controle tecnológico de aterro maravilhosamente bem mesmo, os melhores do mundo. Então, como assim? Vamos usar esse conhecimento para controlar os nossos aterros aqui e usar o solo Sim. reforçado assim. E estamos tendo extremo sucesso, não apenas como empresa, mas como setor, em levar essa tecnologia do solo reforçado usando o que a gente conhece da engenharia geotécnica de barragens de E esse terra. desenvolvimento da Macafé, Fabrício, então, nesses últimos 20 anos, de trazer coisas de fora, como que foi Eu acho que o processo? nesse caso ela combina um pouco com a história da Macafé, né? A Macafé sempre teve esse caminho de buscar um desenvolvimento regional, buscar se tropicalizar. Acho que o Vitor usou a palavra correta, que a gente também usa muito, que é a tropicalização da solução. Né? A gente usa muito um termo, não dá para vender bota de canguru no Brasil. Né? Então, assim, você tem que ter exatamente a solução que você precisa ser aplicada. E a Macafé, quando chega há 50 anos atrás, ela chega muito focada com o produto core da empresa, que era o Gabião. Né? E chega nesse modelo de desbravar. Né? Começa a trazer profissionais, no caso do Lavoisier, que o Vitor comentou, que foi um professor para a gente aí e tudo mais. E com isso, próximo dos anos 2000, ela enxerga essa tendência mundial e fala, bom, então agora a Macafé passa a ser Macafé e Soluções Ambientais. Então, nesse momento, ela muda de nome, passa a ser Macafé e Soluções Ambientais, onde a gente começa a agregar os geossintéticos para dentro da companhia, identificando o quê? Identificando a necessidade que a região tinha, qual o potencial, qual era a dor que a região tinha, e começava a trazer esses produtos inicialmente de uma forma das nossas indústrias fora do Brasil. A partir do momento que você traz e gera uma demanda consistente, te permite aprovar com o grupo um investimento de uma planta local. Né? Então, é sempre esse caminho que a gente vem Quer dizer, seguindo. não necessariamente as linhas de produtos são as mesmas em diferentes países. Né? Tem que fazer sentido para aquele mercado. Tem né? que fazer sentido. Mas aproveitando o seu comentário, Vitor, você e o Fabrício fazem um trabalho itinerante, estão sempre trabalhando não só no Brasil, mas em outros países. Na visão de vocês, existe um abismo nesse contexto geotécnico de geossintéticos quando comparamos o Brasil com outros países? Ó, vou dar um dado que nos orgulha demais. Assim, eu acho que o que existe é vou dizer, uma incapacidade e tal, uma falta de eficiência talvez do próprio setor se comunicar adequadamente, como, por exemplo, né, os canais que se criam, como vocês estão criando aqui, facilita essa mensagem. Mas o dado que eu queria trazer é assim, a IGS Brasil, ela é um capítulo da IGS Internacional, né? International Geosynthetic Society, que tem sede nos Estados Unidos. E tem hoje 48 capítulos no mundo. O Brasil é um deles. Os últimos 10 anos seguidos, sabe qual é o capítulo mais produtivo do mundo? Brasil. Primeiro Legal. do ranking. Legal. Mais que Estados Unidos, mais que a França, mais que a Inglaterra. E isso produtivo em que, você disse? Produtivo, porque assim, existem as atividades, né, que estão inerentes ao objetivo da associação, que basicamente é a promoção do uso correto, né, das melhores práticas de geossintéticos, né, através de ações de educação, né, de orientação técnica educacional para o mercado. Então, os programas que a IGS promove no Brasil, né, Educando Educadores, o IGS em Foco, IGS em Rede, enfim, tudo, né, essas atividades que a IGS tem, os outros capítulos também têm, né? Sob orientação da IGS Internacional. A IGS Internacional recomenda, olha, tais tipos de atividades são recomendadas para que os capítulos implementem nos seus países, né? E a IGS faz isso com muito afinco, quer dizer, com muita paixão mesmo. As últimas diretorias, presidências, isso eu falo já todos, na verdade, que assumiram a IGS até hoje, assumiram com muita determinação, né? E existe um sistema de pontuação. Está dentro da própria IGS. A IGS Brasil é a que mais pontua no mundo. Então, assim, massa crítica de geossintéticos no Brasil tem de sobra, né? Quando eu falo da cadeia como um todo, né? Desde o pesquisador, as universidades em nível de pós-graduação, né? Muitas universidades federais, estaduais,
privadas já implementaram geossintéticos nos seus cursos de pós-graduação. Agora, é claro, o grande desafio é tirar a zona de desconforto em relação ao comportamento dos polímeros no nível de graduação. E esse é o grande objetivo da IGS hoje. Até porque, Vitor, as graduações do Brasil, elas, em boa parte dos casos, não tem na grade curricular a disciplina de geossintéticos. Vocês estão Exato. quebrando paradigmas? Isso, existe um programa que chama Educando Educadores, né? Recomendo que vocês todos aqui pesquisem no site da IGS Brasil. Educando Educadores é um programa voltado para professores geotécnicos quaisquer. Ele já está na sétima edição no Brasil, sétima ou oitava, e ele roda o Brasil regionalmente. Então, nos últimos 7 anos foram feitas 7 edições. Nos últimos 8 anos foram feitas 7 edições. Foram atingidos já mais de 300 professores, tá? Que receberam um treinamento de 2 dias focado em geossintéticos e eles saem com uma certificação para implementar isso nas suas disciplinas de graduação. É claro que existe uma dificuldade imensa para você reestruturar uma ementa, por exemplo, no MEC, por exemplo, para incluir uma disciplina específica, mas que seja uma aula específica de obras de terra, por exemplo. De obras de terra, de materiais de construção, afinal, o geossintético é um material de construção, né? Pelo menos uma aula, algumas horas ali, vai dar o... Próprias fundações, né? Exato. Não, exato. chove casos de obra em que você está falando com um engenheiro residente de produção e tudo, e ele nunca ouviu falar de uma geogrelha. André, você sai da graduação, se você não viu nada, os geossintéticos cresceram demais no mercado. Então você vai fazer um estágio, vai ter um primeiro emprego numa construtora, você vai se deparar com geossintético provavelmente na curva A da obra de custo. Então, Mas assim, hoje... entender de Já aconteceu geossintético... o caso de você falar, por exemplo, de colocar um geotêxtil, né? E aí o pessoal falou assim, é igual aquela manta de jardinagem, Então, né? Exato. Então, assim. Exato, né? E tem um ponto que assim, eu falando da parte acadêmica, né? Assim, eu tive a oportunidade de começar antes da vida acadêmica a olhar os geossintéticos, né? E eu passei todo o meu momento acadêmico sem olhar geossintéticos. Né? Então, assim, o único momento que a gente via geossintéticos era onde as empresas, no caso a Ober, Macafé, enfim, Husker, todo mundo que estava ali no setor, fazia palestras para os estudantes falando de geossintéticos. Então, eu acho que as indústrias também têm feito, nesse contexto, um trabalho bastante importante em catequizar e educar o mercado. Né? E associando um pouco esse trabalho, que é um trabalho, assim, maravilhoso que o GS Brasil faz, a gente tem, lá na BINT, a gente tem uma preocupação também com o fomento do mercado atual. Porque na universidade você está olhando, você está semeando, eu gosto de usar esse termo, né? Você está semeando o teu futuro, né? O futuro dos profissionais, o futuro do mercado e assim por diante. Mas nós temos um mercado atual. E esse mercado atual ele precisa ser educado, ele precisa ser preparado, ele precisa ser treinado, né? E isso a gente também veio fazendo, até vocês nos apoiaram em alguns prêmios Benedito Bueno, coisas assim, que foi um trabalho Bem lembrado, Fabrício. do GS Brasil e da BINT, né? E a gente segue hoje com outros prêmios ou cursos. Fizemos aí em conjunto, trouxemos palestrantes internacionais, o pessoal TRI, com eventos com mais de 200 pessoas para preparar o público atual. Porque tem isso. Tem hoje essa dificuldade que você chega muitas vezes numa obra e você não consegue ter essa identificação exata de quem está olhando o projeto. No projeto vem lá, utilizar uma geogrelha de 200 kN. O cara te liga e fala, eu preciso acho que de uma geomembrana. Você fala, é uma geogrelha que você precisa, porque é um reforço de solo. Então também tem um papel de toda a sociedade aí para isso, eu acho. Do ponto de vista indústria, a Geosoluções, a Macafé teve aí uma base curricular muito consistente, bem robusta, com diversas obras. Se vocês pudessem listar as obras mais icônicas que vocês participaram aí nos últimos anos, quais que o Fabrício via Macafé listaria e quais que o Victor via Geosoluções listaria para nós? Os desafios, as peculiaridades. Eu sou muito apaixonado pelas possibilidades que os geossintéticos trazem, não exatamente pelo tamanho
Porque tamanho de obra, É. gente, então você pode ter uma obra super simples, tem Eu um ia tamanho comentar, enorme. A gente às vezes fala, Né? pessoal, fala a obra mais imponente, mas também às vezes aquela obra que não é a mais imponente, mas você teve algum desafio, alguma coisa que te trouxe, É né? que resolveu. Uma coisa que o geossintético faz muito, às vezes ele é a única solução, se for ver. É muito. Parece ser uma coisa nossa, não existe outra. Mas em alguns casos, geossintéticos ele é quase que a única solução. Então, porque ele é muito versátil, né? Porque ele consegue desempenhar mais de uma função muitas vezes ao mesmo tempo. Eu lembro de uma obra que me chamou bastante atenção porque o Brasil é um país que traz desafios assim. Cada estado que você vai fazer uma obra, você tem aspectos não só técnicos da obra, mas culturais do local e tudo mais. Eu lembro de uma obra que é o Piscinão de Ramos, que cada mergulho é um flash, lembra da novela? Aquilo lá tem geossintéticos demais na base. A gente participou ativamente, na época eu estava na Ober, enfim, e lá tem uma manta, um geocomposto impermeabilizante, né, na base. Lá, aquela obra ela surgiu porque era um dos principais pontos de entrada de droga no Rio de Janeiro, né? E na época o governador queria, né? E tem duas favelas que eram rivais, que estavam do lado da obra. Então era problema social, né? Misturado com o andamento da obra, né? A Odebrecht que fez a obra e existia então a Praia de Ramos. O que é o Piscinão de Ramos? É uma escavação na areia da Praia de Ramos, que era uma areia contaminada naquela época e tal, uma areia totalmente permeável. Então, a hora que você escava o fundo de um banco de areia, igual a gente quando vai, a criança lá vai fazer começa a sair água de dentro do furo, de dentro do buraco. Como é que você faz, né? Imagina uma escavação de 2 metros e pouco, que era a profundidade máxima da piscina. Começou a sair água, né, daquela parte da baía ali que é contaminada. Então, chamaram, como é que você drena isso? Você não tem uma cota para drenar, né? Você não tem, porque você tem um mar em vaso comunicante com a base da escavação. Começou a surgir água embaixo, falei assim, ó, você tem que fazer um sistema drenante aqui, jogar para um ponto mais baixo, bombear essa água, e esse sistema de bombeamento ele vai funcionar para sempre, né? Para sempre, não tem como, porque não tem cota para drenar naturalmente. Então foi criado um sistema de espinha de peixe, com geotêxtil não tecido, bem dimensionado, né? Eu lembro que teve a oportunidade de dimensionar, critério de filtro tal, que hoje o pessoal faz muito pouco, mas existem os critérios de filtro que fazem os geotêxteis funcionarem muito bem como filtro, né? Isso lançava por um ponto mais baixo, que era um poço de bombeamento, que tinha gabião em volta, né? E que, porque as paredes tinham que ser drenantes, então isso tinha um nível lá que era controlado, que ligava uma bomba, e por cima era um geocomposto impermeabilizante que tinha um geotêxtil voltado para cima, para dar atrito com a areia. Porque qual que era o grande mote da obra? Era o pessoal da Zona Norte usar uma praia artificial, que em forma de piscina, do lado da sua casa, então tinha que ser areia por cima. Então embaixo daquilo tem uma manta, que é um geotêxtil, que atrita com areia. Se fosse só a geomembrana, não ia ter atrito de interface, escorregar para o fundo. Então você vê que esses essas funções pensadas, minuciosas, que são pensadas, né, que os geossintéticos podem trazer, né, resolvem problemas super complexos, né? Foi feito eles fizeram uma parede de diafragma plástica paralela ao mar, super profunda. A água deu a volta na barreira e começou a surgir no fundo. Então, o que resolveu foi isso. Um sistema que eliminasse subpressão, bombeado para um ponto mais baixo, né, drenado para um ponto mais baixo, bombeado para fora, para o sistema de circulação e impermeabilização com geocomposto. Simples, mas um problema que ali, naquela situação, sem geossintético, você não ia resolver. Ia ser bem difícil. Você tem que fazer uma laje de concreto, qualquer coisa do tipo, e depois pôr areia em cima. E aí coloca em xeque o meio ambiente, tudo aquilo que vamos explorar nos próximos tópicos, né? Exato. Então, essa é uma obra que eu lembro, né, que faz muito tempo e tal. E a outra é a Ponte Brasil-Paraguai, que a gente fez uma ensecadeira com solo reforçado recentemente, que foi bem, tanto lá do Brasil quanto no Paraguai. Uma barreira que tinha 11 metros de altura, no sistema back-to-back de solo reforçado, né, com faceamento em tela metálica galvanizada, e que você
conseguir avançar para dentro do mar, do rio, para proteger a área de execução da fundação. Foi feito dos dois lados. No Brasil, se terminou a obra. Do lado do Paraguai, o pessoal achou que a chuva tinha passado, parou com 6 metros em vez de 11. Deu uma chuva da noite para o dia, a água do rio subiu 7 metros, 8 metros da noite para o dia, galgou a estrutura. A gente tem os vídeos, estrutura impecável, porque os geossintéticos ali controlaram a erosão na superfície, serviram de uma soleira, né? Verteu a água lá do outro lado, o pessoal terminou rapidinho a fundação, subiram a ponte. Mas assim, são obras de dificílima execução, né? Que com geossintéticos se facilitou. E no caso de vocês, Fabrício? Eu acho que eu dividiria assim em três pontos principais. Eu acho que em termos de obra, que representa muito o trabalho da Macaferri, acho que a calha do Rio Tietê foi uma obra bastante importante do ponto de vista do que colaborou, né? A gente vê hoje argamassa, mas ali tem um geossintético, tem um gabião e tem o concreto projetado. Mas no fundo ali tem um geossintético, tem um gabião por baixo, permitindo a execução da calha. E eu me lembro tudo que eu sofria aí quando criança com as enchentes na Marginal, e hoje você vê pelo menos ela otimizada, né? Menos problemática, né? Mais com problema de drenagem urbana do que local ali, do que exatamente da Chegou calha. uma época que tinha as placas da Marginal, X anos sem enchente, aí o pessoal todo ano atualizava, né? Então, Até o dia assim, que teve a enchente seguinte. Que aí chegou o tempo de retorno tão esperado, né? E aí o pessoal sabendo sacaneou, tirando a foto da placa com água pela metade, né? Mas já fazia muito tempo. Assim, as enchentes eram muito mais recorrentes. E você pega uma chuva como aconteceu sexta-feira em São Paulo, não tem o que resolva, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista de obra, essa é impossível não se recordar dela, né? Do ponto de vista de desafio de geossintético, eu acho que foi uma obra da BR-101. Ela é pequena, acho que usando o exemplo que o Vitor comentou, né? Era uma escavação de um túnel, na época era Queiroz Galvão, que estava fazendo essa obra, e eles iam entrar para iniciar a escavação e rompia a entrada do túnel ali, tinha um deslizamento e rompia. Na época, eles identificaram que existia uma percolação, tinha uma cunha, que ela se formava pela saturação do solo. A equipe técnica identificou a profundidade que essa cunha ultrapassava e a gente conseguiu fazer a intervenção dela com geocomposto e permitir que o restante da obra ocorresse. Então você vê o papel do geossintético drenando, trazendo uma consolidação do solo e permitindo isso. Então isso para mim foi um desafio que a gente gastou alguns dias ali para um volume pequeno, né? E aí eu vou tomar a liberdade de falar do terceiro, né? Que acho que é o momento nos anos 2000 que não tem só a ver com a Macafé, mas tem a ver com outros produtores de geossintéticos, onde a gente começa a promover a impermeabilização dos aterros sanitários com geomembrana, né? Um pouquinho antes já começa a chegar as geomembranas de PAD no mercado brasileiro, geomembrana de PVC, mas no ano 2000 as empresas começam um trabalho muito mais intenso. E nessa época eu tinha um trabalho de desenvolvimento de mercado onde a gente visitava tanto as prefeituras quanto os lixões na época para tentar fomentar o uso. E a gente via tudo que era um lixão na década de 90, ou até mesmo nos anos 2000, o que tinha a economia local ali, né, e a precariedade, e a gente vê hoje que o geossintético faz parte desse trabalho de trazer uma responsabilidade ambiental, trazer uma melhoria, seja para a camada de impermeabilização, seja para a camada de cobertura, ou seja, também, né? Drenagem, assim por diante. O tanto, acho que talvez do ponto de vista de aplicação de geossintéticos, onde foi que mais acho que aterro sanitário é uma coisa que é um tipo de obra que a qualidade dele é 99% geossintético. Assim, a garantia de qualidade dele, né? No Brasil foi o setor que evoluiu mais rápido no uso dos diversos tipos de geossintéticos e suas funções. Mais do que a geotecnia de mineração, Vitor? Bem mais. E... A mineração hoje está acelerando o uso, usando muito o histórico dessa área de aterros, né? Mas os aterros, há 20 anos atrás, eles já estavam pensando geossintéticos muito por essa característica que eu comentei, que geossintético muitas vezes pode não ser a única solução, mas é uma solução
simples que resolve problemas muito complexos. É. Por exemplo, uma geomembrana na base de um ateu para você controlar percolar. Sim. Né? Não, é uma Fazer uma a impermeabilização talude. disso sem a Qual que é a geomembrana alternativa? era feito com camada de argila, com uma coisa meio E assim, você não tinha um controle. não tinha uma garantia, né? Pensa em Mas talude num aterro. Um Vocês- talude íngime num aterro, você compactar 10 a menos 7, aí surge uma solução, que é o GCL, por exemplo, que você coloca lá uma camada de GCL de 1 centímetro, que é um geocomposto bentonítico, e apresentado para a CETESB verificou, testou, entendeu que é a solução, você hoje aplica um GCL no em tudo, talude, né? Acabou. em conjunto com uma geomembrana, você tem camada primária e secundária de impermeabilização. Que você não quer conseguir uma eficiência da camada impermeável, hoje com GCL numa área de talude você consegue. É garantido, É. né? De certa É maneira, garantido, né? porque você tem um controle industrial que te garante a qualquer tipo de falha que pode ter no Viu? campo. Mas vocês falaram de obras agora, citaram várias aí. Mas estamos aqui com Geosoluções Macafé, que são fornecedoras de um produto, certo? Vocês não executam a obra, certo? Certo. Vocês chegam lá e um produto, uma solução, enfim, mas vocês fornecem o material. Como que está hoje, na visão de vocês, o mercado de executores para aplicar o geossintético em obra? Porque como não são vocês que aplicam, vocês têm um produto testado laboratorialmente, polimérico, etc. Tem um controle bastante rigoroso de produção, mas aí você vai entregar isso para um executor. E aí o uso desse material na obra já é um uso que já demanda outros cuidados, já demanda fazer aquela coisa mais bem feita. Às vezes a performance de deformação de um muro de arrime, por exemplo, muda do 8 para 80 com a execução, né? Na verdade, complementando a pergunta, seria legal também que vocês compartilhassem um pouco a cultura de projeto, porque existe também nesse contexto hierárquico que coloca de um lado o executor e do outro lado o projetista. Como é que vocês... Mas fale um pouco, assim, começando justamente pela qualidade da execução hoje com o produto que vocês entregam, certo? E também dos projetos, como o Thiago falou, né? De como que os projetos estão sendo desenvolvidos, estão entendendo direito o produto que está sendo utilizado, o que vocês têm de visão hoje para Temos isso? 2 horas para falar, tranquilo. Pode falar. Posso começar? Pode. Cara, excelente pergunta. Na minha opinião, é o que nós da indústria precisamos é trazer na mesa esse tipo de ponto, né? E eu queria tomar a liberdade da gente dividir isso em etapas e não levar somente para a cadeira do executor, né? Eu vejo que hoje nós temos acadêmicos premiadíssimos, né? A gente tem pessoas que são referência no mundo em termos de pesquisa e desenvolvimento na academia brasileira, né? A gente não fica atrás para ninguém, o Vitor acompanha isso acho, com o Jesse mais de perto, né? Nós temos indústrias, empresas que também têm uma característica, uma possibilidade de fabricar produtos de excelência, né? E não somos só as nossas empresas, tem outras empresas também. E existem algumas etapas que nós temos que conseguir superar, né? Eu acho que começa no projeto, que também hoje nós temos projetos excelentes, mas muitas vezes a gente precisa melhorar a maneira de definir a performance ou o desempenho do material. Geossintético é desempenho. Então, uma geogrelha, ela pode ter diversas resistências, diversas deformações, diversos danos de instalação e assim por diante. Então, vocês, no momento do projeto, ter as características muito bem desenhadas da expectativa que vocês esperam para cumprir aquele papel no projeto é fundamental, né? Sem dúvida, nós sempre vamos estar promovendo, faz parte do negócio promover as marcas, mas no projeto, o que é fundamental são as características de performance, ao meu ver, né? Depois a gente parte, que é o executor. Esse executor está no meio do projeto e do contratante. E ele precisa salvar o máximo de dinheiro que ele tem ali. Isso aí, só um detalhe. Toda essa cadeia, Fabrício, você mencionou, você vem aí com uma série de especialistas em geotecnia e geossintético. Quando chega no executor, ele não é um especialista disso. Ele é um construtor, enfim, ele é um empreiteira, ele não é especializado no nicho, né? E aí, como é que segue isso? E aí,
Então, eu acho que já passa também um pouco da dificuldade que as empresas têm de poder ter valores atualizados, valores ajustados nas tabelas públicas, que é um trabalho que a gente tem como ganhar isso. Por quê? Muitas vezes você quer colocar no projeto uma geomembrana, um geocomposto, uma geogrelha, e aquele órgão não tem aquele item. Então, nós necessitamos que a sociedade olhe para atualizar essas tabelas, esses itens que vão servir para que toda a sociedade possa fazer projeto, possa compor custo, possa receber e possa executar. Ou possa executar e possa receber. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Do ponto de vista de execução, eu entendo que hoje a gente vem dando alguns passos com ATOs. Né? Assim, a gente começa a ver muito mais a cultura de ATO sendo implementada. Né? Que é o executor, tudo bem, ele não sabe ou ele não teve a experiência antes, mas ele tem uma fiscalização. Mas para mim aqui é o ponto. Né? A fiscalização ela deve ocorrer. A gente já vê as minerações principalmente vem fazendo isso de uma forma muito constante, mas entre esse caminho a gente precisa ter o controle. Né? A gente precisa ter o controle que é para garantir a qualidade do projeto, que sempre vem excelente, e ela precisa ser bem aplicada. E pode ter aí um gap. Então, tem um trabalho da gente preparar o mercado, dar treinamento, fazer os trabalhos que as indústrias, as associações fazem, mas também começar a utilizar... Valeria até uma inserçãozinha de norma sobre a ATO? Ou tá forçando a barra demais aí, vocês acham? Então, eu acho que tem igual você comentou, as empresas vendem produtos, né? Eu gosto muito de pensar que a gente vende solução e entrega produto. Entendeu? A Macafé tem muito essa pegada também, de soluções também. A gente concorre diariamente e eu vejo que as argumentações comerciais, elas têm um nível técnico altíssimo nesse mercado, né? Muito porque os projetistas estão cada vez mais abrindo espaço para receber essas informações a respeito dos geossintéticos que estão muito concentradas na mão dos especialistas que são da indústria. Porque se você for ver, quem são os especialistas em geossintéticos? Quem vive de geossintéticos? São os pesquisadores que fizeram um mestrado, um doutorado, um professor que orienta esses pesquisadores. E a indústria. E faz consultoria independente, né? E depois uma pessoa que sai da universidade e arruma um emprego numa indústria. Esses respiram geossintéticos. Então é natural. Eu costumo dizer que só sei um pouco de uma coisa na vida, do resto eu não sei quase nada. Geossintético eu sei um pouco. Né? Então, quando eu levo isso, vou falar com um projetista, né? A gente leva com todo cuidado, no sentido de... Mas, na verdade, o especialista em geossintéticos ainda são os profissionais que estão ligados ou à academia ou à indústria. E isso vai sendo transferido aos poucos. Isso faz parte da maturidade do mercado. Eu acho que faz parte dos trabalhos das associações, em fazer o Educando Educadores, em a BINT promover as cartilhas. A BINT, se entrar no site do CTG A20, o Fabrício é vice-presidente da BINT hoje, tem lá 16, se eu não me engano, cartilhas de orientação sobre aspectos diversos, como você confere um material quando chega na obra, como você instala bem um material. Existem as cartilhas já. O que falta é isso migrar mesmo para para comunidade dos projetistas, que são muito técnicos, mas eles são técnicos generalistas, no sentido que você tem que saber muito de comportamento de solo, você tem que saber muito de comportamento de outras tecnologias que eu não tenho nem ideia, porque eu concentro meu tempo em geossintéticos, né? Você sabe muito mais sobre outras tecnologias do que a gente, mas a gente vive geossintéticos. Então, eu acho que o fato dos projetistas cada vez mais estarem abrindo as portas para esse tipo de diálogo, né, de como os geossintéticos devem ser instalados. Antes era assim, dá um catálogo aí, vou especificar. Pegava lá, ainda existe isso. Especifica, né, as linhas lá, tá não sei o quê. Agora está mais ou menos assim, ó. Por que está assim? Porque o mercado da engenharia pesada mudou no Brasil. Como é que as empresas hoje concorrem? As concorrências são tecnológicas, não são mais concorrências por preço mínimo, em que você faz um projeto básico ou executivo, e isso você vai lá e cota quanto está a areia, quanto está o aço. Não. Os projetos hoje você orça com base num edital
em cima de um projeto básico. Muitas vezes o projeto executivo fica com a construtora vai em busca de empresas de tecnologia das diversas áreas, e os geossintéticos é uma delas. Então, a empresa que vai lá, atende esse construtor na fase de concorrência, apresenta a tecnologia dos geossintéticos, né, como solução, tem que falar não só das propriedades do produto, mas tem que falar como é que eu minimizo perda, como é que eu vou paginar, Cuidado de aplicação. entendeu? Como é que eu vou Estocar o produto. estocar o produto? Como é que eu vou controlar a qualidade na instalação, né? Como é que eu vou monitorar essa obra? Quais são as deformações esperadas, né? Tem uma série de questões que estão relacionadas não aos geossintéticos em si, mas aos geossintéticos junto com o solo. A interação, né? E aí, que abre um espaço, acho que interessante, pensar o seguinte: solo reforçado, que agora está sendo regido por uma norma desde 2021 no Brasil, que antes era só terra armada com fita metálica, hoje você tem norma para geossintéticos com solos de maior possibilidade de uso de solo local, né? Você precisa pensar como é que o solo vai comportar. O solo reforçado nada mais é do que o concreto armado, em que o aço é a geogrelha e o solo é o concreto. Você não vê um engenheiro fazendo uma obra de concreto armado sem saber o FCK do concreto. Você projeta com 30, usa o FCK de 15, é igual você compactar um solo que você fez um ensaio de compactação lá atrás, o cara muda a jazida, não avisa ninguém, continua compactando a 98% do Proctor com uma densidade seca do solo anterior. Cara, é outra resistência. É outro material, né? Então, essa pergunta é muito boa, cara, porque você vê que as empresas fornecedoras e as empresas que vendem soluções com geossintéticos cada vez mais estão sendo acionadas para passar esse tipo de informação. Você trouxe um ponto bem interessante, Vitor. Lá na Geosoluções, por exemplo, a nossa interação é muito forte com a equipe técnica. O André interage bastante com o Paulo Rocha, eu com a Camila. E me chama a atenção que a Macaferri também tem uma equipe técnica. Eu entendo que ela não substitui o projetista. De jeito nenhum. Mas por que existe na empresa de vocês esse departamento de modelagem, de projeto? Qual é a finalidade? Já que existe o projetista que poderia responder por essa demanda de projeto. Então, só se me permitir corrigir, mas assim, não existe departamento de projeto nas Geosoluções, acho que nem na Macafé. A gente não faz projeto de forma 1. O que a gente faz, os sistemas que a gente vende, tanto a gente quanto a Macafé, eles têm formas específicas de serem construídos e projetados. Né? Quando você, como projetista, vai projetar uma contenção, muitas vezes chega para a gente assim, ó, não vou pôr sistema de ninguém, né? Porque não quero direcionar e tudo mais. Então, o sistema de contenção é solo reforçado, vocês vão lá, dimensionam as geogrelhas, os fatores de redução que forem utilizados, os parâmetros de solo. Isso vem para o fornecedor das diversas tecnologias no mercado para orçar. Você tem que ter um departamento que traduza aqueles parâmetros que são puramente técnicos de um projeto para o seu sistema especificamente. Por isso que a gente tem que ter uma área técnica de nível altíssimo para interagir no mesmo nível com os técnicos dos projetistas. Então não substitui. De Não, jeito jamais. nenhum. O que a gente faz é traduzir aquilo que está num projeto e adaptar para a sua tecnologia específica. Porque diferente, assim, me parece, e a gente já falou isso uma vez, conversando até com o Petrus da Macafé sobre isso, né? Que as soluções de contenção de solo reforçado em corte, então estamos falando de um solo grampeado, né? Você está lá fazendo um solo grampeado e você tem uma infinidade de empresas que executam, né? E quando você vai para soluções, por exemplo, de contenção em aterro, você acaba esbarrando em nomes comerciais, porque cada uma tem a sua solução especialmente relacionada à face, né? Então você vai ter lá o Terra Mesh, você vai ter o Lock Load, né? Você vai ter lá o Quadratum da Husker, você tem o Terrae da Husker, mas você tem o solo grampeado, o Terra Mesh verde, e aí tem o Strata. Então, assim, acaba esbarrando em nomes comerciais. E talvez justamente vocês precisam, né, dessa necessidade de ter algum setor mais técnico para fazer essa ponte, porque fica, assim, o projetista é difícil, né? Assim, às vezes é muito comum perguntar até pro construtor de falar assim, você tem alguma preferência? Às vezes o cara tem material
Não, eu tenho aqui já uma forma do lock and load, e projeta no lock and load já direto. Produto estocado. Ou não, eu prefiro Terra Mesh, por aí vai, né? Eu diria que o trabalho dessa equipe técnica que nós temos é exatamente garantir para o projetista que o projeto dele vai ser Legal. executado Perfeito. Equivalência técnica, né? equivalência técnica. Porque independente, pegando e aí juntando isso, né, que você chega num local e você vai identificar. Puta, você quer construir na época de chuva, quer construir na época de seca, você tem jazida perto, você não tem, você tem rachão, não tem, o que você tem? Ah, eu quero a face verde, eu não quero a face verde. Então, a partir desse momento, você começa a encontrar soluções que possam fazer diferença, né? Eu lembro muito bem, alguns anos atrás, tinha um problema num condomínio onde tinha lá um solo reforçado, vários solos reforçados projetados, e no final da situação identificava-se que o projeto pedia, a aprovação do projeto pedia X mil metros quadrados de área verde construída. E não tinha essa condição, senão não conseguia colocar todos os prédios que tinha. Uhum. Qual foi a solução? Um solo reforçado com geossintética, face verde. Utilizando Terra Mesh como paramento. Que é considerada Área verde. Área verde. área verde. Então, ou seja, você consegue, com a tua equipe técnica, né, você consegue entender as dores do projeto, respeitar a performance. Eu gosto muito dessa palavra desempenho e performance, que eu acho que a gente tem que perseguir ela, né? E fazer esse trabalho. Então, eu diria que hoje as empresas que realmente se propõem a atuar nesse setor de forma séria, ela tem que fazer esse trabalho. Fabrício, você falou de dores de projeto. Era uma pergunta que eu preparei aqui com a mesma terminologia. Quais são as principais dores, angústias, medos, pontos críticos que você da Macaferri e você também, Vitor, Viajou Soluções, enxerga como algo que emergencialmente precisa ser mudado aqui no Brasil? Essa pergunta é boa, hein? De Só novo, vai tem- precisar de vai- 2 mais horas? duas- Mais duas? Mais duas? Uma coisa que eu vejo que que ameaça qualquer tecnologia que cresce muito rápido, como o caso de geossintéticos, né? Os geossintéticos, como eu disse agora há pouco, cresce a 2 dígitos há muitos anos. Mais de 20 anos do Brasil cresce a 2 dígitos por ano, né? Índice de crescimento elevadíssimo. Então, isso faz com que o gap entre educação e aplicação, de fato, no campo, fique cada vez maior, porque a velocidade que a gente tem em educar os engenheiros é bem menor do que de produzir os geossintéticos e fornecer. A indústria vai lá, produz e fornece. Então, esse gap vai crescendo. E esse gap crescendo, na minha opinião, ele traz alguns riscos, né? E o principal risco que eu vejo hoje nesse mercado é a má equalização das propostas na fase de compra desses materiais. Eu vejo que os compradores, muitas vezes eles usam informação que vem da engenharia de campo para comprar um material, e se esse material não está plenamente bem especificado, o tipo de polímero, a resistência nominal dele, quais os fatores de redução que devem ter, porque cada fabricante tem o seu, cada polímero tem o seu, né? Vendendo daqueles. Se você vai usar um material de polipropileno, por exemplo, fator de redução de fluência, junto com danos acima de 4. Isso significa que você usar um material de polipropileno que tem 50 kN de resistência, você vai usar 12,5 dele como resistência de projeto. Já o de poliéster, isso traz para mais ou menos 1,8, 1,7, dependendo, né? Então, olha só, com a mesma resistência nominal, a resistência de projeto de um é o dobro da do outro. Se você está usando para reforço, importantíssimo esse dado. Se você está usando para drenagem, está usando para separação, aí já inverte o aspecto de performance, porque o polipropileno ele é muito estável em qualquer ambiente agressivo. Ele tem resistência química elevadíssima. Então, o fator de redução a danos químicos, biológicos é praticamente 1, né? Que não 1,1, coisa muito baixa. Já o poliéster, em outros ambientes, pode ter um comportamento diferente. Então, é importante saber qual é a função primária que os geossintéticos vai entender para saber como que você especifica, e essa especificação vai para o comprador, e o comprador liga para onde? O cara compra aço,
pneu, compra seu lona, compra não sei o que, chega lá, compra geotêxtil. Sim, sim. O cara vai lá, vai no Google. Ou ele vai ligar para as empresas que ele tem relacionamento, com as empresas que ele sempre comprou. Mas muitas vezes ele quer, né? Tem que ter 5 propostas. E aí, gente, é onde mora o perigo, na minha opinião, o perigo desse momento. Sim, né? o projeto pede o banana e oferecem a laranja, né? É importantíssimo que a gente tente, de uma forma mais emergencial, orientar as empresas usuárias de geossintéticos, principalmente geotêxteis e geomembranas, que são os dois mais utilizados em volume, a identificar se o material que recebeu na obra é o material que está projetado ou o material que foi comprado. Tá? Existem coisas práticas, né? Vou citar 2 coisas muito práticas aqui. Por exemplo, você está numa obra de ambiental que vai ter lá, você comprou um geotêxtil tem que comprar um geotêxtil de polipropileno. Como que você diferencia um geotêxtil de polipropileno de poliéster olhando para ele sem ser... Talvez eu, Fabrício, que vivemos isso há muito tempo, a gente olha e sabe. Talvez não, né, Fabrício? Mas a cor, às vezes, e Às tal... vezes tem tanta coisa lá dentro que tem os dois. Exato. Mas assim, um afunda, o outro não na água. Então você pega um copo d'água, você corta um pedaço, joga na água. Se afundar é poliéster. Se boiar é polipropileno. Densidade da fibra. Mas as pessoas não sabem disso. O polipropileno custa bem mais do que o poliéster hoje no Brasil. Tá? O custo do polipropileno no Brasil é mais alto do que o poliéster. E não é pouco. Quanto? 30%? Por aí. Por aí, para mais. Então você cota um material em polipropileno, recebe um de poliéster e instala. Daqui um tempo, o geotêxtil não durou. Não durou porque você não atendeu a especificação. E eu não estou falando que todo geotêxtil de poliéster, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que para você diferenciar uma coisa de outra, existe isso. A outra coisa é que a gente fala, o Vinícius Benjamin, que é um projetista, né, muito respeitado no mercado e que é especialista em geossintético, ele fala em a balança de padaria. Você vai tomar um cafezinho na padaria, receber o geotêxtil na obra, se você não tiver lá o certo mesmo é mandar para um laboratório. Estou aqui dando exemplos bem primários, mas corta um pedaço de 1 metro quadrado e pesa ele seco. Porque você diferenciar um geotêxtil de 300 gramas, ou um de 400 gramas, ou um de 200, é difícil. Pesa. Porque tem, infelizmente, empresas que fornecem materiais que não são os que estão sendo comprados. Né? Então, estou fazendo aqui uma crítica direta, né, a alguns agentes da cadeia, mas existe. Né? Isso é Essa é uma dor nossa. Isso é uma dor que vai contra a tecnologia. Esse porque... é o objetivo aqui do espaço, tá, Vitor? Sim, é uma dor que vai contra a tecnologia. Você vai lá e luta para que as coisas evoluam, e aí alguns levam vantagem desse tipo. Então... No mundo atual, está muito fácil você se transformar numa grande empresa. É só você ter um belo de um site, um belo do Instagram, publicar algumas fotos, fazer um trabalho e você se torna ali uma empresa com muito nome. Né? As empresas que têm parque fabril ou que fazem um trabalho como a Geo faz, enfim, nós temos 20 e poucos anos de história construindo e executando, não executando, participando das execuções com responsabilidade. E no meio disso, tem o que nós chamamos de agentes intermediários, que muitas vezes eles não têm essa responsabilidade. E a gente começa a encontrar no mercado, nós conduzimos, eu tive à frente até junto com o Vinícius, quando ele estava na Ober também, um trabalho que a gente chamava de Programa Setorial da Qualidade, que era um programa onde a gente buscava identificar o fornecimento de geotêxteis fora das especificações, que era fomentado pela própria indústria com esse problema. Porque existe. E não é que o poliéster é ruim e o polipropileno. Não, o poliéster também é excelente, mas para a aplicação certa. O polipropileno também é excelente para a aplicação certa. Tem aplicação que você não precisa de polipropileno. Então, quando eu falava antes um pouco do ATO e da evolução, era onde eu ia chegar aqui assim, falta fiscalização. Né? Eu acho que quando eu me lembro, em 2000, eu já tinha, no Chile, o pessoal já tinha escritórios específicos de especificação de geossintéticos. Tinha projeto que pegava o projeto da mineração e ia para o detalhamento das características dos geossintéticos. E depois você
Para cada rolo que chega, ou para cada amostragem, tem lá cada X mil metros quadrados, retira uma amostra e você aplica isso. Legal, Né? interessante. E tem um ponto hoje também que eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, que são essas obras de irrigação. Né? Acho que o Brasil vem se tornando aí, como é um coadjuvante na parte do agronegócio, o geossintético também entrou para colaborar. Né? Eu acho que há 5, 6 anos, há 10 anos atrás, não se utilizava muito reservatórios de águas feitos com geossintéticos. E hoje esse é um grande mercado. Só que são obras gigantescas. São obras de geotecnia gigantescas. E você está aplicando ali uma geomembrana, muitas vezes, que se ela não tem as características dela atendendo à especificidade do projeto, você pode ter um rompimento e você pode ter um acidente. Sem dúvidas. Grande. Então, toda e qualquer obra, ao meu ver, ela deve fazer parte do projeto ali. Eu acho que é retirada de amostra, ensaio, envio para o laboratório. O Brasil hoje tem laboratórios internacionais que têm pessoas aqui representando e tem laboratórios nacionais. Há uma similaridade de pensamento, tanto da parte da Macaferri quanto da parte das Geosoluções, de que a IGS Brasil ela é uma bela de uma agência de fomento dos geossintéticos. Mas eu queria falar um pouquinho do papel dos stakeholders. Porque eu entendo que a IGS, por si só, ela não consegue carregar esse mundo chamado geossintéticos. Isso. Como é que vocês enxergam o papel dos stakeholders no mercado atual, já mirando o mercado futuro? Como eu disse anteriormente, o conhecimento de geossintético está muito concentrado nas indústrias, né? E nas empresas que vendem as soluções, né? Muito concentrado. E são essas empresas que têm acesso direto no dia a dia aos usuários. Não é a associação. A associação ela vai conseguir fazer um trabalho de mais geral, de educação, de mais longo prazo. E com vez mais acadêmico também, né, Vitor? Mais acadêmico, exatamente. Então, assim, a velocidade da informação é outra, né? Talvez a qualidade seja melhor, porque ela é de educação, ela é mais profunda, ela é analítica, ela vai trazer Tem um didatismo, conceitos e tudo mais. Mas existem muitas informações que são de ordem mais prática, técnico-prática, né? Não é somente prática. Isso que eu falei aqui são sugestões bem, assim, para quem não vai comprar geossintéticos hoje e só vai comprar daqui a um mês, né? São informações que comunicam, né? Para conferir algumas coisas. Mas quem usa geossintético para funções primárias, como essa que o Fabrício comentou, né? A geomembrana está fazendo uma função ali de barreira de contaminantes, muitas vezes, às vezes de água, que tem uma pressão hidrostática enorme, né? Tem uma função, né? Geogrelha dentro de um solo reforçado, né? Tá substituindo um muro, muitas vezes, atirantado, um concreto, alguma coisa do tipo. Sim, Ela mas já uma membrana não tem essa, ela tem que funcionar. Contendo chorume, não tem... Exato. Sim. Então, é uma obrigação, na minha opinião, obrigação das empresas que se dispõem a fornecer soluções desse tipo, ter nos seus corpos técnicos, na sua atuação, entendendo que existe esse gap da educação com o volume de uso, né? É uma obrigação que a gente tem de orientar o bom uso, para que a tecnologia não corra risco desnecessariamente. Porque E até fique mal todos vista os- por um risco Exato. que, na verdade, não tem a ver com o material, quase né? todos os casos de rompimento que acontece ou de falha que acontece que tem algum tipo de geossintético envolvido, não estou dizendo que a tecnologia é perfeita, muitas vezes ela é mal utilizada, né? Mal dimensionada, mal aplicada, né? Mas quase a totalidade das vezes é por critérios de falta de observação executiva. Entendeu? Então, assim, a gente já teve envolvido em muitos casos de sucesso e alguns casos de insucesso. Esses casos de insucesso tem que ensinar. E você tem que ter a capacidade de falar sobre esses insucessos, que é o que muitas vezes o que o pessoal do Hemisfério Norte fala, os caras têm lá, às vezes, eventos que só falam de insucesso. Mas, Vitor, aproveitando o seu gancho, você pode até compartilhar mais de um caso. Tiveram obras de insucesso nas Geosoluções e você também, Fabrício, caso queira compartilhar via Macaferri. Alguns insucessos, sem dúvida nenhuma, são 20 e poucos anos, né? E a gente vai a fundo para investigar o insucesso.
Quando você vai ver, cara, é aquilo que eu comentei. O cara que executa um solo reforçado e não entende que você tem que controlar, fazer um controle tecnológico do aterro, assim como você faz controle tecnológico de concreto, o cara tá mal orientado. Você não pode entregar o material, entregar lá o faceamento, o reforço, virar as costas e depois ir lá só para tirar foto para pôr no catálogo. Não é assim. Você tem que estar lá no início, tem que estar lá, né, no meio, você tem que estar lá orientando, você tem que estar lá verificando. E eu tenho certeza absoluta, como eu falei, a gente se encontra no mercado diário, as empresas estão estruturadas para fazer isso. Você tem que realmente cuidar até que essa tecnologia vire algo em que tenha uma série de executores, né, com certidão de execução, com acervos de terem executados. Faz parte do desenvolvimento tecnológico. Sim. Se quem vende a tecnologia não acompanha, cara, Sim, você vai ter mais insucesso do que é necessário ter. E muitas vezes, inclusive, encontrar algum ponto, vamos chamar assim, de melhoria que é necessário, por exemplo, em função daquela obra. Né? Você pegando o exemplo de uma contenção, quantas obras de contenção que é executada e por algum motivo a canaleta não existe mais? Exato. E aí você acabou com o sistema de drenagem, que esse sistema de drenagem vai prejudicar o teu solo reforçado. Mas no caso, Fabrício, aproveitando o gancho das geossoluções, se a Macaferri tivesse que olhar para trás, são 50 anos de empresa e você tem 30 de empresa, Sim. né? O que é que o Fabrício, o que é que a Macaferri faria diferente aqui no Brasil? Eu acho que nós, assim, sem falsa modéstia, mas a gente continuaria nessa briga de tentar educar o mercado. Né? Nós temos sido um defensor disso. Assim, existe um grupo de profissionais que já vem há muitos anos no mercado tentando garantir que venha sendo catequizado o mercado para boa aplicação. Então, na verdade, não é o que eu faria, é o que eu gostaria de fazer diferente. Né? Assim, eu gostaria que cada vez mais nós tivéssemos conversas como essas, inclusive para discutir pontos de melhorias para o uso de geossintéticos. Eu acho que esse é um caminho, esse é um espaço que hoje tem no mercado, porque nós temos projetistas excelentes, temos órgãos que têm muita necessidade de utilização e temos profissionais que podem apoiar muito, seja no campo da indústria ou no campo do projeto. Deixa eu fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que nasceu até de uma conversa aí com um grande amigo nosso, que é o Rafael Plácido, né? Que é um cara, assim, que a gente tem um carinho enorme. Especialista também em geossintético. Também, e um cara bom, que a gente sempre tá conversando aí. E assim, nós, inclusive, até vou dizer, olhando de fora, usando essa expressão, olhando de fora, né? Às vezes o pessoal, a academia, não na totalidade, né? Mas assim, o pessoal tem uma atuação de estudo muito grande em cima de geossintéticos. Vocês estão aí dentro, imersos, né? E sabem disso, né? Bons acadêmicos, de referência até mundial, como o Fabrício comentou, né? Então, assim, a gente tem isso. Só que muitas vezes a gente olha o estudo e tá vendo uma pesquisa de um material, certo? Então, assim, ele tá testando o material, é a durabilidade do material, é um ensaio não confinado, né? E na verdade, como você falou, Vitor, em algum momento, antes, né? Na verdade, é um produto, certo? Bem controlado, e vai se unir com o solo, enfim, e aí vai gerar uma solução geotécnica, certo? Vocês têm visto, têm crescido, não? Qual é a visão de vocês sobre o estudo do geossintético aplicado na geotecnia? E não o estudo do material somente, entendeu? Como é que é o estudo do geossintético? Um exemplo, um protótipo de um muro de arrimo instrumentado. Não, agora sim, é solo mais geossintético, que é o produto que você vai entregar no mercado, tá certo? Ao invés de um estudo especificamente do geossintético. Porque às vezes tem vou dar um exemplo, né? Tem um geotêxtil e aí coloca um agressivo ali para testar a durabilidade. Mas ele vai estar sujeito lá dentro do solo, entendeu? Perfeito. É isso. Como é que vocês têm visto isso em termos de pesquisa chegando na indústria para vocês? Pesquisa técnico-aplicativa, vamos chamar assim, né?
A gente vê, isso me remete a um outro problema que é estrutural do país, né? Do quanto que a gente investe em ciência e desenvolvimento, né, cara? As verbas que existem para pesquisa no Brasil, no geral, comparado com o que a gente vê no hemisfério norte, são bem menores. E isso dificulta a pesquisa aplicada, né? A pesquisa em grandes dimensões, digamos assim, né? Modelos, né? Em que você consiga medir diretamente com os níveis de carga né? Que se tem no campo em laboratório. Mas se você pegar, por exemplo, a tese de doutorado do Vinícius Benjamin, ela ganhou todos os prêmios do mundo na época, foi a melhor tese de doutorado do mundo pela IGS Internacional. Ele recebeu esse prêmio lá no Japão, em Yokohama. Por quê? O cara construiu 8 muros com 5 metros de altura, com posto de monitoramento entre eles, um de frente, um de costas, com um vazio, um posto de monitoramento, telltale, tal, mediu, usou diferentes tipos de reforço, diferentes espaçamentos, diferentes tipos de solo, caracterizou tudo e trouxe informação de fato, que é o que a gente quer ver no Brasil, né? Como que os nossos solos se comportam com os geossintéticos que se vendem em qualquer parte do mundo, mas o comportamento é diferente, porque o nosso solo é diferente. Por isso que eu falo da importância do comportamento do solo, né? Então, assim, você tem toda a razão. Eu vejo, às vezes, que a academia, ela poderia buscar, tenho certeza absoluta do que eu estou falando, buscar mais a indústria Para para parcerias de conseguir fazer fazer o estudo de parcerias, aplicação. porque se a gente não pode depender de um órgão de Uma verba fomento, de pública, um né? público e tal, fora do Brasil, as empresas se associam com universidades públicas para fazer pesquisa, né? E eu tenho certeza absoluta que as indústrias e as empresas brasileiras, elas estão dispostas a isso. Só que a gente não é especialista em pesquisa, a gente não é, né? A gente está no dia a dia ali, talvez uma provocação, né, maior da academia também poderia levar a essa união, né, para se fazer pesquisas aplicadas. Porque tenho certeza que se perguntar para o Fabrício, sentar com a equipe dele técnica, o que você gostaria de ver numa pesquisa, num centro de referência feita com as aplicações desse trabalho. Tem várias coisas que a gente quer ver resposta. Tem várias coisas. A gente vê na prática, a gente propõe as melhorias com base no que a gente aplica no campo, mas tenho certeza que existem respostas mais específicas que a gente gostaria de ter e que através de uma pesquisa aplicada num qualquer laboratório aí de geossintético das grandes universidades aí poderia desenvolver. Semana passada eu fui na UNB lá visitar o professor Enio Palmeira. O professor Enio Palmeira ganhou semana passada o título de professor emérito da UNB. Aí eu fui lá presenciar. Visitei o laboratório dele. É impressionante o que tem, cara. É impressionante. Um negócio... E sabe quantos alunos estavam lá? Cara, muito poucos. Entendeu? Tem uma capacidade muito maior de pesquisa. Ele tem coisas lá que... Ele, o professor Gregório, né? Assim como em São Carlos, na UFSCar, no ITA, né? Na Mauá, aqui que tem o professor também, o Rafael, enfim. Uma série de lugares aí que a gente conseguiria Não, hoje estão bem servidos com professores muito. e que tem um pé na prática e que facilita essa comunicação. Mas assim, quais são os próximos passos? Olhando para frente, que o pessoal da Macafé e o pessoal das Geosoluções enxerga que precisam ser traçados aí. O futuro dos geossintéticos. Eu vejo que, pegando até um pouco da continuidade dessas observações, desses pontos, eu acho que essas pesquisas elas precisam ser muito mais conectadas ao problema que a gente tem em campo, ou seja, da dor que a gente tem em campo. Muitas vezes você recebe o chamado de uma universidade para participar de uma pesquisa, mas ela já vem desenhada. E ela vem desenhada com um conceito. Só que muitas vezes o problema é outro. Perfeito. O problema é outro. Então, precisamos entender hoje qual é a dor daquela região, qual é a dor daquele estado, qual é a dor daquele mercado, né? E conectar isso com a pesquisa e conectar isso com a indústria. Sem dúvida, a indústria tem esse papel. É dever dela fomentar a inovação, né? E
com uma boa universidade, com que nós já temos hoje para suportar isso, fazer esse ponto, eu acho que pode ser um ponto de crescimento assim muito sólido. Uhum. E para esses 10 anos seguintes aí, Vitor, que você Cara, sabe o que eu considero? Eu considero que os geossintéticos estão no caminho. Eu não proporia grandes mudanças, não, porque eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nos próximos 10 anos com a continuidade do sucesso, entendeu? Uhum. Como eu disse, se uma tecnologia que está crescendo mais de 10% ao ano há muitos anos, cara, talvez não tenha muitas coisas Ainda. a mudar, a não ser que comece a diminuir o crescimento. Exato. Você tem que consolidar esse posicionamento tecnológico. Uhum. E eu acho que continuar atacando questões educacionais, diminuir esse gap, pensar muito no que você trouxe da pesquisa aplicada, né? E aproximar os fornecedores dos usuários nesse sentido de orientar o melhor uso de fato, tudo que está fora da propriedade do produto especificamente. Meu produto alonga tal, não sei o quê. Isso é meio que obrigação de um produto de qualidade atender. Existem normativas internacionais que já definem as propriedades mínimas que o material tem que ter para ser chamado de geossintético ou de um tipo. Isso é uma obrigação da indústria, né? A promoção do material, das propriedades do material é válido como um marketing e tal, mas como sucesso absoluto da aplicação da tecnologia, eu vejo que os próximos anos a gente tem que ter essa continuidade da transferência de conhecimento da indústria para a cadeia como um todo, né? E, claro, aproveitar a evolução tecnológica dos materiais, né? Isso é outra conversa. Futuros geossintéticos. Acho que vai geossintéticos com nanomateriais. A gente teve uma palestra recente do professor Horêncio na abertura do último congresso O Regel? do Geossintéticos, Regel, em Salvador, que ele trouxe uma visão bem disruptiva, assim, do que os nanomateriais podem trazer para o mundo dos geossintéticos, né? Então, geossintéticos auxiliando no comportamento, né, do monitoramento real-time das estruturas, que o pessoal de mineração tem um interesse absurdo. Eu ia perguntar a confluência desses próximos anos com essas questões tecnológicas, de moda ou não, exemplo, inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, a própria parte de, enfim, 5G e a questão remota, de monitoramento em tempo real, coisas desse tipo. Isso é uma coisa que vocês estão enxergando para... E além disso, não podemos deixar de falar também das mudanças climáticas, já que a pegada do carbono, o climate change... Até uma coisa que eu lembrei, até o próprio Rafael Plácio tem uma pesquisa de realidade virtual, né? Realidade aumentada e realidade virtual. Muito legal. Muito bacana, né? Enfim. Eu acho que as indústrias já estão com esse olhar, né? Assim, a gente vem investindo bastante nisso, porque tem que ter a informação, né? E a informação antecipada. Então, hoje, a gente vê que o polímero é um canal excelente para isso, né? Nós, não no mercado, a Macafé tem outras áreas fabris e a gente já utiliza a nanotecnologia, né? Baseada no polímero, por exemplo, para tanques de peixe, que a gente tem uma unidade que produz isso para evitar certas características no tanque de peixe, utilizando através da nanotecnologia, né? A gente vê um potencial do uso da internet das coisas, enfim, desse novo momento, auxiliando para a gente poder monitorar, inclusive, as obras através dos próprios geossintéticos, né? Então, a gente já vê as geomembranas condutivas, existem já geomembrana até com parte de energia solar, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Então, assim, existe um caminho bem importante. Geossintéticos instrumentados, né? Que você já vem instrumentado para você colocar dentro. Então, assim, claro, né? A questão da sustentabilidade é que hoje nenhuma tecnologia, na minha opinião, vai crescer numa velocidade se não pensar nisso, né? E eu recentemente fiz uma apresentação, falando com o Fabrício na Colômbia, falando sobre sustentabilidade de geossintéticos e li algumas coisas fora do nosso mundo para entender como é que os outros setores estão pensando nisso, né? E aí, com essas informações e relacionando com o que a gente vê no mundo dos geossintéticos, as pesquisas que estão sendo feitas
em redução de emissão e tudo mais, em média, os geossintéticos reduzem da ordem de 85% a emissão de carbono, né? Em média, quando você faz a média de todas as aplicações. Tem aplicações que reduzem 60%, tem aplicações que reduzem 95%, e é simples pensar. Por quê? Quer dizer, quando você simplesmente passa a usar um solo local, quando você traz um geossintético que permite o uso de um solo local, você não tem que usar uma jazida, não tem que transportar, não tem que escavar e botar, o solo não botar fora. Então, quando você vai somando tudo isso em termos de emissões, e fora custo, né? Custo é uma variável que a gente já está acostumado a utilizar como... os geossintéticos já se provaram eficientes e econômicos, né? Mas essa nova variável, né, CO2 equivalente, geossintéticos é impressionante. Ele é tão ou mais vantajoso quando você pensa nessa variável do que outras variáveis que ele já se mostra vantajoso, né? E a gente tem dois grandes rivais em termos de materiais e sustentabilidade na construção, que é aço e concreto. O que a gente faz mais ou menos no mesmo dia? A gente, né, otimiza o uso, né, de solos, mas a gente também otimiza o uso desses outros materiais, né? Rivais que eu digo, né? Você pode usar eles em conjunto, né? Um solo cimento, Sim, por mas exemplo. na medida em que o O geossintético aço que está substituindo, o aço que tem longa cálculo disso durabilidade também, né? na face de uma contenção, isso não vai ser substituído, mas eu digo, a indústria do aço e do cimento eles estão desesperados por soluções verdes, né? Os prêmios verdes que hoje os americanos definem como quanto você tem que investir a mais para tornar uma tecnologia em tecnologia zero emissão. Quando você pega esses índices, o plástico é o menor de todos. O plástico é aquela tecnologia em que você consegue investir menos para tornar ele 100% sustentável. Já existe tecnologia em ordem escala industrial. Só que, né, ainda isso vai migrar para o mercado, vai migrar para as indústrias, porque isso vai virar um valor percebido da cadeia como um todo. Enquanto isso não acontece, as indústrias vão fazendo pesquisa, vão se preparando, né, para quando essa realidade vir, ela fornecer. Então, os geossintéticos são uma oportunidade imensa de ocupar um bom espaço do cimento, do concreto, em várias aplicações, né, no mundo inteiro. E os fundos estão vendo isso, né? E acho que a gente tem um ponto importante que culturalmente a gente começa a transitar para isso, né? Anteriormente, essa questão de sustentabilidade, né? Lembra que eu falei um pouco antes da João Membrana chegando ali no aterro, a gente mexia com lixão. Já mudou esse cenário, né? E hoje a gente já está olhando o geossintético como um ganho do ponto de vista da cadeia de CO2 e tudo mais, emissão e assim por diante. Então, para esse setor, ele tem um mundo gigantesco para explorar. A gente já vê empresas, né? A gente já tem unidades Fabris com certificações EPD, que são certificações que já são exigidas em alguns países, tem alguns clientes que já exigem, mas hoje ainda não é valor. Hoje eu apresento, olha, eu tenho uma certificação EPD, né? Ok, para mim... No mercado europeu você já vê, igual o cara te pede um catálogo, uma ficha técnica do produto, ele te pede a declaração A certificação. A certificação. E aí lá a fábrica já está medindo quanto que reduz a emissão, tal, filtro que usa, não sei o quê. Então, assim, essas coisas vão migrar rapidamente, eu acredito. E o geossintético está na crista da onda em relação a isso, em termos de tecnologia construtiva. Legal. Senhores, estamos chegando nos finalmente. Tínhamos mais umas 50 perguntas para serem feitas, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Sem palavras, excelente. Agradeço muito, em nome da Geotecnia Brasil, a participação do Vitor e a participação do Fabrício. A Macafé e a Geosoluções hoje representa muito para o território brasileiro, internacional, e é por esse motivo que a Geotecnia Brasil, com toda a gratidão, celebra essa parceria de alguns anos já, né, Vitor? Como o André bem colocou, já são quase 7 anos aí nessa relação GB, Macafé e Geosoluções. Eu me recordo que bem no início o Paulo Ferretti foi um dos que mais apoiou, e éramos tão pequenos, né? O Victor sempre prestativo, atencioso. Então fica aqui a nossa gratidão
E vocês gostariam de deixar alguma palavra final para o público? Com certeza. Primeiro, obviamente, agradecer e parabenizá-los mais uma vez por essa iniciativa. Agradecer aqui a presença do Fabrício. Apesar de ser um concorrente, é um grande amigo, né? Conheço o Fabrício mais do que muitos amigos pessoais aí. Legal. E é o tipo de pessoa que a gente costuma, né, ser testado ao longo de décadas, né? Em relação à credibilidade pessoal, né? O Fabrício é um cara que eu só tenho história de concorrência com ele, mas não tenho frustrações nenhumas em termos de pessoais, de atitudes e tudo mais. Então é ótimo Legal, concorrer num Vitor. ambiente desse, né? Porque é um cara que só cresceu na empresa, né? E hoje a voz dele vai para o mercado. Então, assim, não posso dizer que é um grande prazer concorrer com você, mas já que tenho que concorrer, Que seja comigo. Que seja com uma empresa como vocês. Fé. E agradecer todo o seu público, né? Enfim, eu acho que o que vocês estão fazendo atinge aí os diversos setores da geotecnia, né? E estou à disposição para as próximas ações, que eu sei que vocês são criativos aí. Eu acho que, sem dúvida, não vamos ficar... Mas o Vitor construiu, e agradecer, né, a Ober também, que participou, formou o Vitor aí, né? Devia ter segurado ele lá para ele não criar já soluções, mas tudo bem. Então, assim, ele veio construindo o caminho dele e parabenizar também pelo trabalho, porque boas empresas fomentam o mercado. Traz credibilidade para vocês que são projetistas para usar uma solução. Né? Então, acho que a gente vem conseguindo. O ambiente de geossintéticos é isso. Né? O ambiente do mercado de geossintéticos é respeito, credibilidade entre os players locais. Por quê? O Brasil não tem 10% do potencial de uso de geossintéticos sendo utilizado. Tem muito do que para acontecer. Né? Seguramente é um dos... Assim, as empresas vão continuar investindo e todas elas vão continuar crescendo. Tem espaço para o Vitor crescer, tem espaço para a Macafé crescer, tem espaço para a Husker crescer, tem espaço para a Ober crescer, tem espaço para todos nós crescermos. Então, e para finalizar, assim, parabenizar a Geotecnia Brasil, principalmente aí o Thiago e o André, que fazem um trabalho excelente e que vem permitindo que o nosso setor também leve voz à frente. Então, vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso, apoiando tanto as empresas, além disso apoiando as associações que nós sempre estamos aí desenvolvendo. Então, toda a força e sucesso para o Geotecnia Brasil. Bom, gente, obrigado. Quero agradecer também aí a Bint, o apoio da Bint e também da IGS. Dizer que esses episódios estão disponíveis no YouTube e também no nosso Spotify. Não só esse, mas também os outros. Então acompanhe lá. E aí nos vemos num próximo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Um abraço.